Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 13 horas e 39 minutos, dia 29 de agosto de 2022. O agosto verde, green, ele fica para trás e nós teremos o mês de setembro, na minha visão, em proporções parecidas no que tange a nossa expectativa de queda ou valorização. Então, desde já, mantenho vivo o meu racional de mercado à vista aos 122 mil pontos em setembro e convido a todos para nos acompanharem no Instagram. Logo menos chegaremos a 10 mil inscritos e poderemos ter outras funções aqui liberadas. De sexta para cá eu fiz 2 lives. Essa daqui um conteúdo mais denso, profundo, essa outra é um conteúdo mais leve, falando sobre aspectos psicológicos, preparação para a semana. Eu vou iniciar os trabalhos fazendo o racional do YouTube. A gente tem um índice de 96% desde dezembro que a gente iniciou essa ideia. Ela serve para mostrar algumas estratégias técnicas da nossa metodologia. Então eu falaria em compra nesse momento. Tem um pouco mais de pressão na ponta compradora. Como agora já são 13 horas e 40, eu falaria falaria que a gente vai a 114 e 700. Então 114,800, aliás. Só para demonstrar aqui, a gente poderia fazer de cabeça a conta. A gente está falando em 450 pontos, né? Só para mostrar. Então, racional curto, porque agora já são 13h41, uma coisa é fazer de manhã, outra coisa é fazer agora. Aí, quais as razões que me levam? Você tem que ter uma razão, né? Técnica, senão é chute. Então, por exemplo, né, o que chama a atenção? Ontem eu fiz uma comunicação por vídeo no Telegram, falando, ó galera, vai abrir em gap de baixa, vai trabalhar, vai marcar uma máxima, que foi 113,485, vai romper. Aí eu comentei hoje de manhã sobre esse fundo anterior e ontem eu já comentara o seguinte, o gap vai ser fechado. E hoje a gente acertou realmente na mosca, né? Quando abriu o mercado à vista, tomou fôlego, quando abriu o mercado americano, acelerou. Então nós fomos bem. Eu marcaria essa região, 114,215. Hoje eu fiz uma nova comunicação por vídeo, que é o chamado Click. É um novo programa que a gente tem aí via Telegram exclusivamente, faz comunicação com vídeo. Então, no Clique eu comentei que precisaria consolidar acima de 114,200, 114,300. É o que está acontecendo agora. Então, qual que é o caminho natural? Que exista o rompimento até o final do 114,650 e encoste no 114,800. Perfeito? Então, parece aqui a formação de um pivô de alta. E a gente olha o diário, né? Precisa realmente negar esse sinal de topo duplo, senão o mercado vai começar a gostar da queda e ele vai descer mesmo. Perfeito. Vamos passear aqui pelos noticiosos para ver se tem alguma coisa relevante para eu trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Fazer aquele pente fino. Algumas pessoas me perguntaram hoje, né? Até no Bom Dia Mercado, fala do destaque da Money Tab, de outros veículos de mídia. Se eu acredito que ela possa ultrapassar o Ciro, disputar segundo turno, nem sonho. Ela pode encostar no Ciro, ficar cada um com 5, 6, 7%, mas não passar de 10% e colocar em xeque Lula ou Bolsonaro. Mas ela pode sair como um nome forte dessas eleições, mas talvez nem o máximo que poderia acontecer ela disputar o terceiro lugar com o Ciro. Agora, tem aquele negócio, né? Se ela terminar, por exemplo, primeiro turno com 8%, por exemplo, 8, 9%, e ela apoiar alguém no segundo turno, aí a gente poderia ter alguma situação nova, mas eu não acredito muito nesse cenário, não. Confiança da indústria aqueceu 0,8, importante. Investidor estrangeiro ingressa com 329, vira 352 milhões na B3, 18 bi de saldo em agosto. Quando eu falei que eu acreditava entre 15 e 16 bilhões, acharam que eu era maluco, ó, já tem 18.
Então a gente acertou mais uma aí na mosca. Acredito também que eles devem comprar fortemente em setembro, mas não 18 bi. Né? Mas se eles comprarem em setembro 10 bi, 9 bi, 11 bi, já vai ser suficiente para ser um mês bastante positivo. PIB, aqui no relatório Foco, ó, já está em 2,10 em 2022, que é a nossa banda alta. Né? Em dezembro do ano passado eu falei 1,9 e 2,1. E é isso aí. Então, o racional está entregue. Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Dos dois vídeos, né? Porque eu gravei os dois na sexta. Então vamos lá. Antônio Santos, nosso querido amigo. Bom dia, mestre Wagner. Olá, querido. Conforme cenário, dia 29/8. É o informe que a gente manda de manhã, né? Os investidores estrangeiros aportaram cerca de 18 bilhões na B3 no mês de agosto. Corretíssimo. Eu li seu pensamento aí e acabei de falar sobre o assunto. Brincadeira. Pergunto, mestre, considerando sua experiência... Putz, aí é uma pergunta. Qual percentual foi destinado a comprar Petro e Vale? Olha, conhecendo o comportamento de investidores estrangeiros... Vale pouco. Petrobras. É que isso daí é um saldo, né? Fica depois que eles fazem os trades. Mas eu penso que entre 10% e 15%. Mas é mais uma conta básica pelo peso que esses ativos têm no índice, porque alguns fundos são passivos, eles seguem o Ibov. Perfeito? Então não é um chute, é mais ou menos uma dedução pelo percentual que eles têm no índice. Falando nisso, vamos falar de Petro e Vale. Eu poderia chutar um valor qualquer aqui, mas não, eu estou fazendo pelo peso. E como Vale não desenvolveu, eu acredito que eles não pressionaram a Vale positivamente, não. No caso da Petro, vocês teriam uma ideia, né? A Petro sobe em todos os cenários, com o petróleo caindo, subindo. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, gráfico mensal, 22,27 no mês de julho. E agosto já está 22,81. Né? Isso não é qualquer coisa, né, pessoal? A ação saiu em março, por exemplo, de R$20, ela está 34. Né? Mais um pouco dobra, né, de valor se a gente pegar o fundo de março aqui. Se for a R$40. E é isso, a Petrobras deve continuar, não tem sinal de topo. O que a gente faz nesses casos? Utiliza a técnica da mínima do dia anterior. Então o stop de hoje estaria abaixo da mínima de ontem, assim sucessivamente. Mas quando tem um candle amplo como o de hoje, você pode colocar abaixo da própria mínima do dia depois da primeira hora. Da primeira hora de mercado à vista, a partir das 11, não tomando como base as 9 horas, que é quando eu trabalho no mercado futuro até as 10. Então está rompendo uma nova máxima, 34,36. E no caso da Vale, o ativo não começou ainda a desenvolver um movimento forte, né? Por causa do minério. O minério está travado lá embaixo, mas eu ainda entendo que é uma boa oportunidade. Cadê o minério aqui? Ó, o minério está travado no range baixo, então isso impede, né, que ativos ligados ao minério tenham uma alta mais firme. Isso é absolutamente natural. Certo? Nosso querido amigo João Mitsushima. Boa tarde, professor. Agora que estamos no período eleitoral, gostaria de saber qual a sua opinião sobre as pesquisas. Dita que elas são confiáveis, tenho notado uma certa diferentes estilos de pesquisa. Eu gosto de fazer uma média entre as pesquisas. Eu pego os 4 ou 5 principais e faço a média. E com base nisso, eu entendo que vai ter segundo turno, ponto. Acho que são confiáveis. Cada uma tem uma metodologia. Mas eu acho, desde o ano passado, sempre achei que o Lula seria candidato, que o Bolsonaro seria candidato, que não haveria uma terceira via, a não ser que fosse o nome do Eduardo Leite, com a bênção de vários caciques do PSDB e partidos aliados. Pelo jogo de vaidades, isso não ocorreu. Ele teria que ter uma vice forte, como, por exemplo, a Simone Tebet. Mas é um quadro impensável. Então vai ter segundo turno, e é isso. Perfeito? Obrigado pela tua participação.
Zé Roberto, que tem o nome do meu primo Pimentel. Show Wagner, o índice está forte, corretíssimo. A gente viu hoje, né, a movimentação logo após a abertura. Solange Reis, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Solange. Por favor, ela pede Duque Via CSN para agora, disponha. Uma boa semana a você e muito sucesso nas operações. Então eu agradeço Zé Roberto, Solange, João e Antônio que tornaram o nosso programa ainda melhor, mas eu vou fazer outro vídeo também, porque eu sei que tem comentários lá que quando eu gravei esse último ainda não tinham sido respondidos. Então, a Educ é uma ação que nós temos em carteira. É claro que ela preocupa, porque quando você tem um ativo que fica para trás no movimento de recuperação, preocupa. Preocupa e preocupa sim. E preocupa muito, né? Só que outras ações que tinham esse mesmo perfil, por exemplo, eu vou estudar agora, hoje eu vou fazer estudo da carteira ouro, né? E eu vou fazer alguns comentários aqui ao longo desse estudo. Aí eu já chego na Educ. Por exemplo, uma ação que tem uma situação relativamente parecida com a Educ, mas ela já tem um movimento de reação, só não pode agora acionar o topo duplo, né? Que é uma estrela da manhã. Tem um topo mais baixo que o anterior, ela preocupa, mas ela preocupa menos. Porque ela já tem claramente aí uma reação. Se ela romper essa LTB, vai gerar correria, faz pivô de alta e tá tudo bem. Você pega uma ação como o Grendene, é a mesma coisa, ó, tem um movimento forte, correção até a média, cumpriu a simetria em V. Se ela deixar para trás, por exemplo, 7,75, a ação pode buscar 9 em setembro. É diferente, por exemplo, da Educ, que não reage propriamente, faz um movimento tímido. Agora, quais são as minhas referências? As três. Acima da média de 21, acredito que ela busque R$ 17,00 em setembro, se consolidar. Nós temos um fundo anterior a 12,82, hoje está acima. E pessoal, se romper 13,34, pivô de alta na veia, aí inflexiona. Perfeito? Aí temos aqui Via para estudarmos. Via. Eu prefiro Gemate e Quero-Quero, mas isso não significa que eu não pense que a Via é um bom negócio, creio que sim. É mais uma, ela precisa responder primeiramente acionando o pequeno pivô a 3,60 e depois 3,74, aí projeta 4,50 para setembro. E aí nós temos um outro pedido que é CSN A3. CSN A3. Um desenho parecido com a Semin. E aquela história, a CSN sente muito, né, a oscilação do petróleo. Não é um cenário dos mais animadores. Deixa eu fazer alguma outra coisa aqui, porque o trend view não está fácil. Deixa eu deixar preparado aqui para os ativos fixos, aí volta ele... Enfim, não é o cenário mais animador. Dentro dessa conjuntura, eu prefiro o Gerdau. Tem a melhor exposição aos Estados Unidos e Canadá, ou a própria Semin, que é minério de ferro puro na veia. Ó, a Gerdau, sessão de alta, simbólica. Gerdau já deu, né? Quando ela chegar no nosso preço médio, a gente deve realmente liquidar. Eu tenho triplo em Gerdau do que eu tenho na média nos outros papéis. É claro que eu vou compartilhar essa manobra com vocês, falar quais ações a gente vai fazer a alocação. Agora, tem um sinal aqui de ombro, cabeção, ombro invertido, com a neckline inclinada. Pode ser alguma coisa interessante. Então eu vou fechar aqui nosso Instagram, pessoal. Siga a Top Traders, a Top Traders Underline, comente quando a gente colocar as matérias, os vídeos. A gente tem o desafio do dólar quase batendo no alvo, né? A gente lançou lá atrás o desafio no dólar quando eu acho que pouca gente acreditava. E a gente vai cravar mais uma. Mas, deixo bem claro, a gente não vai zerar a venda nos R$5. A gente espera zerar a 4.900. E aí, se a gente fizer a rolagem na quarta-feira,
muda só o alvo, né? A gente vai pegar a diferença de rolagem, deve dar uns 40 pontos. Então a gente teria que mudar esse alvo em 40 pontos também, mas a gente deve acertar de todo modo. Quem sabe, né, bate nos 4.900 na própria quarta, mas acho que a gente vai rolar mesmo. Ok, então tá tudo respondido. Vamos falar dos ativos fixos. Olha que interessante, o mini índice já está caminhando, né? A gente falou numa compra para zerar em 4.800. A máxima do dia ela foi testada e deve ir lá nos 4.800, sim. A gente falou no racional de comprar 114.350, mais 450 pontos de alvo para o raciocínio. Isso não é comando de day trade, é racional do YouTube para mostrar a estratégia. Qual a estratégia? Houve aqui um pullback do topo anterior, há uma inclinação de alta, né? Respeitou as médias como suporte, então médias cruzadas em modo compra. Então façamos aqui os ativos fixos agora. Temos Ambev. Ambev tem um movimento sonolento, típico do ativo. Até aí sem novidades. Penso que vai renovar aqui máxima primeiramente a 16,08, projeta 16,22. Ativo anêmico. Né? Deve fazer isso de forma lenta, é uma ação para bater renda fixa. Pouco interessante na minha visão nesse momento é que, como muita gente adora Ambev, eu faço, mas sempre com muita verdade aqui, sem delongas. B3SA3, entre ela e Ambev no momento eu a prefiro. A gente vê aí uma formação de triângulo que provavelmente será rompido ao longo da semana, lembrando que acima de 12,85 pivô de alta. BBS3, o movimento, nós acertamos essa movimentação, porque esse sinal em Banco do Brasil, ele é de extrema, absoluta, completa e total importância. Eu vou explicar por quê. Banco do Brasil é um símbolo, além de ter liquidez e de proporcionar boas operações, mas ele é um símbolo do governo. Então houve a pinça e havia a possibilidade do topo duplo com o eixo na base da pinça. Ele rompe essa LTB. O que é isso daqui? Setup de compra, ponto. Quando eu trago, por exemplo, na tela aqui o gráfico do Ibov, eu tenho uma situação bastante parecida. Há uma formação de topo mais baixo que o anterior. E lembra aquelas técnicas que eu utilizava para trabalhar com ações no mesmo setor, quem já me segue há mais tempo? Então, o fato de nós termos Banco do Brasil rompendo um padrão que é comum, por exemplo, ao Ibov, é um sinal para mim que o Ibov o fará. Porque Banco do Brasil tem um peso psicológico na decisão dos players. E aí temos aqui, queridos, Bradesco, que não rompeu essa LTB marota aqui, mas foi abaixo do eixo do topo duplo, só que não. Foi rapidamente abaixo de 19,25, voltou formando uma barra robusta. Excelente sinal. Setup de compra também para quem segue tendência. Itaúsa sonolenta, Itaúsa e Ambev. Para mim, no momento, elas não estão tão interessantes para renda fixa. É aqueles investidores mais conservadores. A Petro, né, pegou muito dessa liquidez, desse perfil de investidor conservador, e a própria Itube. Novamente, ela respeita o topo anterior e prepara-se para anular o topo duplo. Né? Nem colocou em xeque aqui o eixo da suposta figura. Deve ter essa LTB rompida nos próximos dias. Sambi aparece como uma boa opção. Tem também um sinal de topo duplo, normalmente. É comum a vários ativos o eixo está em 29,44, mas não chegou a tocar nem a média de 21. Mostra força. BPAC, um movimento bastante interessante. Eu vou começar a limpar o gráfico aqui da BPAC.
Apesar de não estar marcando aqui ainda, mas ela deve ter pago dividendos, então os números mudam, né? É bom que a gente faz um estudo renovado. Então aqui nós temos um gap. Marquemos esse ponto, 27,72. Esse ponto mais recente, penso que faz sentido marcarmos, 27,01. Certo? E ela não prosperou na violação de 25,17 como suporte, é isso. Está formando um piercing line pattern padrão penetrante. Queridos, aí nós temos aqui positivo, nós temos expectativa por busca. Enquanto eu vos falo, tomo meu Red Bull de melancia. Falando em Red Bull, hoje vai ser Corinthians 7 e Red Bull 0. Fagner vai fazer um gol de bicicleta. Ué, se o Rony fez um gol de bicicleta, por que o Fagner não pode fazer? E o Fagner não é um jogador violento nem agressivo, ele só joga na bola. Eu, quando vou à arena e fico ali bem pertinho do campo, essa história que a gente ouve barulho quando o Fagner chega junto nos jogadores que estão atacando por ali é lenda. O pessoal fala que dá pra ouvir o barulho da pancada ali da arquibancada, é lenda urbana, isso aí não dá não. Ele é extremamente gentil com os adversários. Então, positivo a minha visão, busca algo entre 13 e 14 reais para setembro. E aí temos aqui o IFNC. O IFNC, pela proporção, é admissível pensar no Mastro Bandeira formato flâmula, né? Quando a gente tem isso aqui, é o formato, a variação flâmula aqui. Parece uma flâmula mesmo. Não é quadradinha assim como a bandeira. Ok? Índice de materiais, não dá para esperar muito, né? As commodities metálicas estão em queda, enfim. Está numa região de suporte aqui, mas está perdendo. A LTA também. O IMAT não tem sido protagonista. Eu até fiz uma enquete outro dia se a galera achava que a Vale seria protagonista de um processo de alta. Eu tenho dúvidas, sim. Nesse momento curto, né? No médio prazo, sim, mas nesse momento, curtíssimo prazo, eu tenho essa dúvida. E aí, temos o índice setor imobiliário, uma excelente reação sobre a média de 21 e topo anterior. E o índice de consumo, que reage timidamente ao relatório Focus. Eu esperava uma reação um pouco melhor, mas enfim, parou de cair, pelo menos já é um primeiro passo. Índice de energia elétrica, excelente reação. Não chegou a tocar esse topo anterior, marcado em junho, 81,413. Padrão penetrante, quer dizer, abre aqui embaixo, penetra pelo menos a metade do candle anterior. Excepcional. Coloquemos na tela a Small 11. Small 11 também tem o topo mais baixo que o anterior, tem um possível eixo, mas hoje já dá. Lembra que eu falei, segunda-feira precisa responder para os vendidos não tomarem território, então a padrão penetrante. E outra coisa, acima de 110,50, pivô de alta. Então, oportunidade aqui em Small 11. Petro e Vale nós já estudamos, aí temos o China 11 que não me empolga, nem para uma compra nem para uma venda, mas as bandas de Bollinger estão extremamente justapostas e indicam um movimento forte à frente. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Aquela história se eu fosse um trader de um grande banco, corretora, tal. E nós temos Cury, uma excelente reação. A tendência de rompimento da máxima recente aqui a 9,53 nos próximos dias. Lembrando, pessoal, segunda-feira pregão normal, terça-feira feriado. Então, quinta, sexta-feira deve ter bastante correria. Outra coisa, né? Quarta-feira vai ter rolagem do dólar. Ah, professor, mas o vencimento do dólar é na quinta. Sim, mas a liquidez já migra para o contrato seguinte, do U para o V, na quarta-feira,
Aí vamos ver se a gente vai fazer a rolagem, provavelmente sim. Então tem um ombro, cabeça, ombro invertido em Cury. Aí temos aqui Melnick. Mal tá tendo e ativo tá dormindo, mas deve acordar. Mas pelo menos está apontando para o céu. 4,56 é o ponto. Se rompido leva junto. 4,76 projeta 5,48 para setembro. Gerdau já falei. Local web. Apesar de ser uma reação tímida, é uma reação, enfim. Passa uma ideia de fundo duplo sobre a média de 21, então tá tudo certo. Gerdau eu comentei, dei um F25. O DI tá dormindo, mas está mais para uma venda hoje do que para uma compra. Ibov nós comentamos, né? Precisa romper a CLTB. A reação sobre o 112,709 é razoável, né? 0,58 de alta. Eu falei hoje no Informe Cenário, falei ontem no programa Clique lá no Telegram, vai abrir em queda, mas vai recuperar ao longo do dia, então a gente acertou. E eu não esperava uma grande alta, é uma alta moderada, tá tudo bem. Então aqui a gente vê praticamente um padrão penetrante se subir um pouquinho mais no BOVA11. Mini índice nós comentamos, e o dólar nós temos o desafio, né, do dólar a R$5 em agosto. Eu comentei há umas 2 semanas atrás que seria atingido no dia 30 de agosto. Eu acho que eu vou acertar, né? Tanto a busca pelos R$5 como a data. Professor, você não acha que vai hoje? Não acha que vai na quarta? Não, acho que vai amanhã. Mas o nosso alvo é 4.900. Então mesmo indo a 5 a gente não vai zerar. Perfeito? Aí deixa eu explicar um negócio para vocês. Vamos supor que a gente role na quarta-feira, o que é muito provável do U22 para o V22. Pessoal, lembrem que vocês são top traders, vocês são águias, né? Não tenham comportamento, né? Sabe aquela história? Você chama o garçom, você faz o pedido, daí vem alguém trazer na sua mesa, finge que não sabe onde é a mesa, na padaria e tal. A pessoa faz aquele comportamento dramático. Vocês não são assim, vocês são preparados para serem águias e top traders. Então não fica escrevendo para mim, falando que eu estou mudando. Pessoal, vocês conhecem o meu caráter, conhecem a minha forma de ser, de me comportar. Então, por exemplo, é muito chato quando eu recebo um e-mail, o aluno, professor, você está distorcendo o preço médio da operação. Aí o que eu faço? Eu respondo de forma forte e às vezes a pessoa fica chateada comigo. Então, antes de você me escrever, você questionar alguma coisa, pense, porque você é águia, você é top trader, você não é um abobalhado que anda por aí com esses caras que nunca abriram uma boleta. Então, que fique bem claro. Depois da rolagem do mês passado, nosso médio passou a 5.148.500. O meu preço médio é esse. Pô, mas o meu preço médio é 5.149, é 5.143, é 5.1, é 5.150 normal, a gente fez as manobras a mercado. Mas quando eu rolo, muda o preço médio da operação. Então, por exemplo, eu vou explicar como é que é feito esse cálculo, que alguns não sabem, outros sabem, mas isso é normal. Tem muita gente nova no grupo, mas assim, pense primeiro para você me escrever, porque você vai ter uma resposta. Se você for gentil, se você for amigo, eu vou me comportar da mesma forma. Se você for hostil, eu sei me comportar bem quando eu sou pressionado também, não tenha dúvida disso. Então, por exemplo, né, no caso do dólar. Hoje a gente está no U22, a gente deve rolar na quarta para o V22. Tem uma diferença de preço de 40 pontos entre os vencimentos. Então, se eu zero a minha posição no dólar agora e eu entro no V, eu tenho que somar 40 pontos. Então, o meu médio mais 40. Então, o meu médio é assim com 5.88500. Por quê? Porque a cotação do V é 40 pontos a mais. Então, o meu médio passa a ser 40 pontos a mais. Correto? Se eu tenho um alvo de 250 pontos, que é o nosso alvo da operação, para onde vai o alvo no V? 4.93850 e não mais 4.900. Porque esses 40 pontos vão ser negociados a mais no V. Isso é normal na rolagem, como foram 2.000 pontos no mini índice. Perfeito? Então, provavelmente o nosso alvo, que hoje é 4.900, na quarta-feira, como a gente vai rolar, vai subir o médio, ele vai ser 4.938.500. A não ser que bata
4.900 amanhã ou na quarta-feira, que eu acho difícil. Entendido? Maravilha. Então o dólar está caminhando, ele deve encostar nessa linha de retorno. E aqui nos R$5. Perfeito? Mas eu não acho que vai no 5 hoje não. Eu acho que vai amanhã. Daí a gente vai acertar o desafio, mas a nossa realização de lucros ainda são 100 pontos abaixo dos R$5. Que pode mudar. Hoje é 4.900, pode mudar um pouquinho, né? Porque a gente deve fazer a rolagem na quarta. Então tem um ombro, cabeça, ombro de desenvolvimento. Aqui no mini dólar, está escorregando aos pouquinhos. E uma outra coisa importante, milho, barra elefante na sexta. Hoje está de ressaca, negociando 183 milhões. Como é que está o F23? 22 milhões. Como é que está o X22? O X22, ele tem um gráfico nesse momento que me agrada um pouco mais. Então é provável, apesar dele ter 184 e o X ter 139, que amanhã a gente faça a rolagem de um para o outro. Perfeito? Legal, então tá entregue. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não comentei do programa na mira do trader de sexta. Esse 8 eu gravei no sábado, antes de ir pra festinha lá da festa junina da escola da minha filha. Ó o Jason Ricardo. Lembrando que S&P e Nasdaq estão ainda no topo e tem muito a cair. Se o Fed for bonzinho e aumentar somente 0,75 juros na próxima reunião, caso aumente 1%, a inflação permaneça alta. Bom, é a sua opinião, eu discordo, mas está tudo bem. Maravilha, tem todo o direito a se manifestar. Então está tudo respondido. Caramba, isso daqui é algum tipo de clonagem e tal, porque eu não escrevi isso aqui, ó. Ó, o camarada colocou... Ele colocou como se ele fosse aqui da Top Traders, mas não é. Putz, se as pessoas perdessem tempo com coisas mais úteis, né? Só deixando claro, pessoal, não fui eu que... É uma grande sacanagem isso aqui, na verdade. Deixa eu vir aqui no YouTube. As pessoas perdem tempo com essas coisas, né? Se elas perdessem tempo estudando ou fazendo alguma coisa de útil, ó, pra você ver a doideira, acho que o YouTube fica confuso. E até deu uma travada aqui. Tem o símbolo da Top Traders, mas aí a pessoa pode copiar ou fazer. Aquela história, né? Se as pessoas perdessem tempo, eu já bloqueei o usuário, fazendo coisas úteis, mas enfim, tá tudo bem. Então vamos lá. Terminar de fazer a carteira ouro, eu já fiz a desafios. Então, por exemplo, o JHSF, ela dá uma resposta sobre a média de 21, isso é muito bom. Lojas Quero Quero, eu acho que a gente acertou na veia essa entrada. Acima de 7,48 ganha força, respeitando o médio, a gente consegue traçar uma mini LTA. Natura é uma ação muito sensível a fluxo, mas está reagindo sobre o eixo do W. Né? Eu acho que Natura tá tudo certo, porque ela está reagindo sobre uma LTA e fazendo um pullback aqui no eixo do W, então tá tudo bem. Pets, ombro, cabeça, ombro invertido, tem o Arami. Porto Belo é ouro, né? Rompeu o LTB. Não duvido que busque R$14 no mês de setembro. Rail, na minha humilde visão, é a melhor opção do setor. Pullback no topo anterior está respeitando, isso é fantástico. E Honey, nós temos Cup and Handle. Honey deve caminhar rumo a 8,50, inicialmente R$9 no mês de setembro, está rompendo Cup and Handle. É um padrão lento, mas que costuma ser muito funcional. Sambi, nós estudamos, esse EPR11 é uma das ações que preocupam na carteira.
Nas carteiras, se você for avaliar, as que mais preocupam são SAPR11 e também Natura um pouco e a Edux. Mas ela está deixando aqui um desenho de um engolfo, né, cobrindo o candle anterior. Está acima do fundo anterior, ó, 17,69. E quem sabe estejamos aqui diante de uma LTA importante. Vejam só. Que guia o preço desde janeiro, né? Então pode ser um mega fundo em Sanepar. Carteira desafios eu já fiz. Então o que eu vou fazer agora? Bitcoin. Fiquem atentos, amanhã 90% de chance de a gente rolar o milho. Bitcoin sobre uma LTA. Ficam como alternativas BitH11. Para quem não tem conta em Exchange, ou Hash11, que tem 1/3 de Ethereum na sua composição. Ibovespa em dólares. Excelente reação apontando para o alto. Deixando a resistência para trás, abre espaço, queridos, para os 24 mil dólares no mês de setembro. Então sim, eu acredito num setembro verde. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, a sua queda ajuda na baixa do dólar aqui no Brasil. Nós temos um rompimento falso de 109,270 e uma estrela cadente. Isso é muito bom para as nossas pretensões em relação ao dólar. E temos o MME, fluxo para mercados emergentes, o martelo. Índice DAX na Alemanha fechou em queda de 0,61 mais longe da mínima, um sinal de fundo. A seguir temos a Bolsa de Paris, né? As bolsas da Europa já fechadas, um candle de fundo também. Se amanhã abre em gap de alta, fica um bebê abandonado de fundo. Eurostock 50 em alta. É claro, né? Não é, você fala, pô, mas penetrou metade do candle anterior, não. Mas é razoável esse sinal numa região de suporte aqui, ó. Um ponto que foi tocado em julho e depois gerou uma alta importante. E aí temos a Bolsa do Reino Unido. Fechou perto da mínima, é sempre a bolsa diferente. Aqui não tem sinal de fundo, não. EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, apontando para o alto e avante. Provavelmente deve buscar 34 dólares no mês de setembro. Aí nós temos o BZQ. Repicou a média de 5, já fez resistência, está abaixo do ponto-chave 21,15. Então tem um pivô de baixa acionado, é ultra short. Inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, e nós temos o VIX. O VIX dá um sinal de topo e deve voltar a cair, negando essa barra ao longo da semana. Um dos comentários que eu fiz no final de semana é: mesmo que as bolsas americanas não demonstrem força na segunda-feira, eu acredito numa alta aqui no Brasil. Imagina se subir por lá, né? Então a gente tem aqui um mercado xoxo, mas há algum sinal de equilíbrio no Dow Jones, está longe da mínima, no S&P também, no índice Nasdaq. Títulos americanos de 10 anos fazem o caminho mais provável, que é o de alta no momento, sem sinal de topo significativo. Essa barra poderia ser o sinal, mas ela foi negada. E nós temos uma alta forte para o TradingView. Não está fácil aqui, pessoal. Acho que aqui o que eu vou fazer é no TradingView, então tem que ser lá mesmo. O petróleo 96,27 está acionando um pivô no rompimento 95,76 em Nova York. E acionou um pivô também o Brent em Londres ao romper 102,43. Minério de ferro está xoxo, ele precisa reagir para a gente ter uma alta de uns 3 mil pontos ao longo da semana aqui no Brasil, impactando os Minas, Gerdau, Goal, Semin, CSN. E aí nós temos aqui a Bolsa do Japão, uma queda forte, né? Extremamente forte. Ou esse sinal é negado rapidamente ou pode arrastar o preço aqui nesses fundos anteriores. E por fim, Bolsa de Xangai, né? A Bolsa de Xangai ela está aqui sobre uma LTA. Isso é bastante importante, interessante. E de repente temos um eixo aqui de fundo duplo a 3266. Pessoal, eu vou dar um recado agora. Para aqueles alunos que têm interesse na imersão. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Nós estamos há alguns meses de portas abertas na Top Traders. Então tudo que é falado
no Instagram, no Telegram, no YouTube, por e-mail, é aberto, né? Não tem nenhuma restrição para aqueles grupos pagantes, os grupos fechados, né? Só tem 2 carteiras que são exclusivas do pessoal do Passaporte Black 2 Imersão Técnica 13 e um relatório. O restante conteúdo ele está aberto, mas as portas vão se fechar. Quando? Quando o mercado atingir 126 mil pontos. Compreendido esse ponto? Perfeito. Então as portas fechar-se-ão, como diria Jânio Quadros, quando o mercado chegar a 126 mil pontos. Então, quando chegar a 126 mil pontos e a gente continuar com conteúdo educacional, porém raso nas redes sociais, todo esse conteúdo mais denso, carteiras, racional do YouTube, racional de Telegram, vai ser restrito aos alunos que vierem conosco na Imersão Técnica 14. Eu acho que ela vai ser lançada no começo de outubro. Por quê? Porque, na minha visão, o mercado no começo de outubro vai atingir os 126 mil pontos. Então, esse recado que eu vou dar agora é para o pessoal que quer fazer a Imersão 14, né? Para aquele pessoal que está nos grupos de Telegram, Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13, juntos até os 126 mil pontos, Maratona 14 Bis, Imersão Pocket. Esse recado é para você que quer fazer a Imersão 14. Eu não quero fazer a Imersão 14, então separa o vídeo aqui. Agora eu quero fazer a Imersão 14, isso que eu vou falar no final é para você. A nossa ideia do trade certeiro é trazer uma condição especial para quem tem interesse na Imersão 14. Por quê? Quando chegar no lançamento da Imersão 14, a gente tem centenas de alunos na lista de espera. Não vai ter vaga para todo mundo. Compreendido esse ponto número 2? Então, para você que tem interesse na Imersão Técnica que a gente vai fazer e quer uma condição especial, você pode clicar aqui no banner, você vai cair aqui nessa página. Você vai cair nessa página. Então vai ter uma live comigo dia 15/9, 20 horas. Para ter essa condição de um call de compra de 100% de lucro, você precisa necessariamente participar da live? Não, a não ser que você queira. Então você está se inscrevendo para o Trade Certeiro, que tem uma live também, só que você não é obrigado a assistir. A vantagem de você assistir é... Qual que é a vantagem de você assistir a live? Vai ter um concurso. Você pode ganhar imersão gratuitamente. Então a gente vai mostrar as regras durante a live. Ok? Professor, eu não quero assistir a live, ou senão não vou poder assistir, mas eu quero participar aqui do projeto Trade Certeiro. Só colocar e-mail, quero participar. Então, o que vai acontecer? Ó? A única operação com garantia 100% lucro. No dia 19/9, dia 15 é a live, 19/9 é a segunda-feira seguinte. Os inscritos na live ou no Trade Certeiro, você não precisa ver a live, os inscritos no projeto Trade Certeiro, né, terão a oportunidade de garantir o seu cartão 100% lucro, que dará desconto na próxima imersão técnica, um mês a mais no grupo, além da chance de concorrer a uma das 3 vagas para a mentoria individual. A mentoria não é... São coisas diferentes. Ó, o concurso é durante a live, você pode ganhar a imersão. Agora, para os inscritos nesse projeto Trade Certeiro, que também tem uma live, mas você não é obrigado a assistir, são só 200 unidades, você vai ganhar, em vez de 2 meses no grupo, que a galera da imersão, quando ela for lançada, ganhar, você vai ganhar 3. E pode concorrer vão ter 3 vagas para passar um dia comigo, almoçar com o professor, operando comigo lado a lado. Não é um grupo não, eu e você. Então são 200 unidades, o que eu tenho que fazer? Clica, quero o meu acesso, você está inscrito no projeto. Porque eu quero saber da galera que está nos grupos hoje, quem realmente vai fazer a imersão. Então se você for fazer, você clica em quero o meu acesso, dia 19 eu vou abrir 200 unidades, então você tem certeza que você vai fazer a imersão, um mês a mais, 3 meses em vez de 1, quer dizer, se a matrícula for em outubro propriamente dita, quando o mercado chegar a 126 mil pontos, você vai ficar conosco até janeiro e você concorre a uma das vagas da mentoria. Tem alguns resultados aqui resumidos, fala da operação do dólar, aquela coisa toda, o mini currículo meu. E o que é o cartão 100% lucro? No dia 19/9, se você comprar o cartão 100% lucro, você concorre a uma das 3 vagas para a mentoria, com almoço, R$ 1.000 de desconto na próxima imersão,
3 meses no grupo em vez de 2, né, que é o comum para quem faz a imersão, só que são somente 200 unidades, dia 19/9 para os inscritos na live. Digamos, para inscritos no projeto, você não precisa ver a live se você não quiser. Quero assistir a live, você concorre à imersão. Não quero ver a live, você se inscreve, dia 19 você vai lá e faz a sua, e compra o seu cartão bônus, a gente vai mandar a oferta. O que vai ter na imersão, né? Ela vai ser lançada quando o mercado atingir 126 mil pontos, a gente vai marcar as aulas ao vivo, são 2 dias comigo, a gente vai montar uma carteira nacional e internacional agressiva, nacional e internacional moderada, swing trade, mini contratos de dólar em índice, day trade, mini contratos de índice futuro, operações criptomoedas em milho. Então a tendência é que essas carteiras fechadas, a Pocket, a Ouro, a Desafios e a Fly USA, elas serão substituídas gradualmente depois que a gente lançar a imersão. O que eu tenho que fazer para garantir meu cartão bônus? Coloca o teu e-mail aqui, clique em Quero Participar. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!